Naquele verão, eu fiquei sozinho. Helena, minha esposa, tinha ido para São Paulo por 3 meses. Algum projeto gigante na empresa dela, algo que definiria sua carreira. Nossa filha, Catarina, foi para um acampamento de férias na Serra da Mantiqueira. Provavelmente estava fazendo pulseirinhas de miçanga e cantando Legião Urbana ao redor da fogueira. Nosso apartamento na Tijuca, no Rio de Janeiro, virou um deserto. O silêncio chegava a doer nos ouvidos. Só a geladeira antiga roncava, como um vigia cansado. O calor grudava na pele, as paredes pareciam encolher, e o ar era pesado como de uma sauna. Eu passava horas na varanda com uma garrafa de cerveja, olhando para o parquinho vazio, onde nem os balanços rangiam. Tudo parecia estranho, como se eu estivesse preso na vida de outra pessoa. Como eu cheguei a isso? Sozinho, aos 38 anos, num apartamento onde cada canto me lembrava de quem não estava ali. A salvação veio de onde eu menos esperava. Uma ligação de Lúcia, minha sogra. Lu, como eu a chamava às vezes, quando Helena não estava por perto. Ela falou com seu calor de sempre. Vitor, vamos para Itacaré? Você adora o mar. Eu reservei uma pousada, sabe? Aquela com coqueiros e uma prainha particular. São 2 camas, mas Helena não vai. O trabalho, como sempre. Não vamos desperdiçar a viagem, né? Eu gelei. Itacaré com a sogra. 2 semanas, nós 2. Mas em casa eu estava enlouquecendo, trocando de canal entre o jornal e alguma reprise de novela. A alternativa era tédio, solidão e mais uma garrafa de cerveja. Lúcia não era uma sogra comum. Em 10 anos de casamento, ela se tornou quase uma amiga. Nunca se metia na nossa vida, sempre sabia fazer uma piada que levantava o astral. Era calma, com um jeito leve e um senso de humor fino. Pensei, por que não? E disse, eu vou. 2 dias depois, estávamos num ônibus-leito, Rio-Bahia. A poltrona era confortável, mas a viagem era longa com aquele cheirinho de lanche e café da estrada. A comissária, uma senhora simpática, resmungava enquanto oferecia água. Lúcia parecia imune ao tempo. Usava um vestido leve, com estampa floral, brincos de prata com alguma pedra azul, e os cabelos presos num coque frouxo. Aos seus 52 anos, ela daria um baile em mulheres com metade da sua idade. Seus movimentos tinham uma graça, herança dos tempos em que dava aulas de dança de salão num clube do bairro. Conversamos sobre banalidades, como o preço do tomate subiu, sobre um filme antigo do Mazzaropi, sobre o gato da vizinha que roubou um peixe do varal. Ela ria e sua risada era como uma brisa naquele ar parado. Eu me peguei pensando que estava me sentindo bem, pela primeira vez em semanas. Itacaré nos recebeu com seu barulho e agito. Na pequena rodoviária, vendedoras anunciavam acarajé quente e cocada caseira. Crianças corriam com boias, e o ar cheirava a dendê, maresia e asfalto quente. A pousada, chamada Mar de Dendê, era como um portal para um Brasil mais antigo. Varandas de madeira, paredes caiadas de branco, um jardim exuberante com hibiscos. Nosso quarto, no 2º andar, tinha vista para o mar. 2 camas de solteiro que rangiam, um armário antigo com espelho manchado, e uma varandinha com uma mesa de plástico e uma vista para os coqueiros. Vamos descansar do nosso jeito, disse Lúcia, jogando a bolsa na cama. Eu concordei com a cabeça, mas já sentia que ficar separados não seria fácil. Os dias passaram devagar, como melaço. De manhã, tomávamos um café forte na sala de refeições, que cheirava a bolo de fubá e cuscuz. Lúcia pegava sua xícara e me levava para o terraço, onde o vento do mar bagunçava seus cabelos. Depois, praia. Esticávamos nossas cadeiras sob um guarda-sol listrado, e eu a observava lendo um livro. Era sobre Frida Kahlo, eu acho. Durante o dia, andávamos pela orla desviando de turistas com paus de selfie. Parávamos em quiosques que serviam água de cocô gelada e pastel de camarão. À noite, uma garrafa de vinho branco doce com gosto de sol. Sentávamos na varanda, ouvindo ao longe o músico de rua tocando Garota de Ipanema, num saxofone desafinado. Tudo era leve, até que comecei a notar os detalhes. O jeito como ela apertava os olhos quando ria, como ajeitava o cabelo quando o vento despenteava, como sua voz ficava mais suave quando falava do passado, de como na juventude dançava ao som de Chico Buarque e sonhava em morar em Salvador. Uma manhã, ela saiu do mar, molhada, com gotas de água brilhando na pele bronzeada. Vitor, passa protetor nas minhas costas, disse ela me entregando o frasco. Tentei não pensar em nada, mas minhas mãos tremiam. Enquanto eu espalhava o creme, sua pele estava quente e macia. Não significava nada, era só uma ajuda. Mas meu pulso acelerou como se eu tivesse corrido uma maratona. Na noite daquele mesmo dia, ela saiu do banho vestindo um hobby fino, com os cabelos úmidos. Eu estava na varanda, girando um copo vazio nas mãos.
Ela serviu-se de vinho, sentou-se à minha frente. Seu olhar era calmo, mas penetrante. Como se ela visse tudo que eu tentava esconder. O quarto ficou pequeno, o ar denso. Como antes de uma tempestade. Eu desviei o olhar, mas meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvir. Ela ficou em silêncio, apenas me observando por um longo e atento momento. Eu me perguntava se ela sentia o mesmo. Aquela atração que não nomeávamos, mas que crescia a cada dia. Depois de alguns dias conhecemos nossos vizinhos de pousada, um casal de idosos de Minas Gerais, Geraldo e Vera. Todas as noites eles jogavam buraco no salão. Nos chamaram para participar. Geraldo, um militar aposentado, contava causos do tempo do serviço, e Vera oferecia a todos um pão de queijo que trazia de casa. Lúcia se enturmou facilmente, brincava, jogava a conversa fora. Eu a observava e pensava em como ela conseguia ser ela mesma em qualquer lugar, com as vendedoras da feira, com os garçons, com aqueles velhinhos. Mas quando voltávamos para o quarto, sua leveza desaparecia. Ela ficava mais quieta, pensativa, e eu sentia que algo entre nós estava mudando. Certa noite, sentamos perto da piscina. Guirlandas de luzes piscavam ao redor, e o ar cheirava a jasmim. Lúcia se reclinou na espreguiçadeira, o vestido escorregou um pouco do ombro, revelando a alça fina do sutiã. Estranho, não é? Disse ela, olhando para a água. A gente aqui. Parece que não somos genro e sogra. Só duas pessoas que estão juntas. Sua voz era baixa, mas as palavras me atingiram como um choque. Eu não sabia o que responder. A garganta fechou, os pensamentos se embaralharam. Apenas assenti com a cabeça e ficamos em silêncio. Um silêncio mais alto que o barulho das ondas. Eu olhei para o seu perfil. As maçãs do rosto, a linha suave do pescoço, e pela primeira vez, pensei que não via uma sogra, mas uma mulher. Viva, solitária, com uma história que ela raramente contava. Lúcia mencionou uma vez que, após a morte do marido, o pai de Helena, ela demorou muito para se reencontrar. Trabalhava na escola, mantinha o grupo de dança, mas sempre sentia que algo faltava. Eu queria mais, Vitor, ela me disse um dia, enquanto tomávamos chá na varanda. Mas a vida aconteceu do jeito que aconteceu. Suas palavras tocaram algo em mim. Eu também já sonhei com mais. Com viagens, com um trabalho que me desse paixão. E em vez disso, logística, planilhas, financiamento do apartamento. Talvez por isso nos dessemos tão bem. Nós dois sabíamos como era viver com a saudade do que poderia ter sido. No quinto dia, o calor ficou insuportável mesmo para a Bahia. Fomos para a praia bem cedo, antes que o sol esquentasse demais a areia. Eu me deitei sob o guarda-sol, fingindo ler um romance policial qualquer, mas meus olhos estavam nela. Ela se ajeitou na canga, folheando seu livro. O biquíni verde era simples, mas quando ela se virou de bruços e o laço da parte de cima afrouxou um pouco, senti algo estalar dentro de mim. Um momento comum. Nada demais. Mas ele virou tudo de cabeça para baixo. Imagens que não deveriam estar ali piscavam na minha mente. Forcei-me a olhar para o mar, para as gaivotas, para qualquer coisa. Mas os pensamentos já estavam instalados, como farpas sob a pele. Vamos entrar na água, disse ela, levantando-se e sacudindo a areia. Eu a segui. O mar estava frio, revigorante. Rimos, jogamos água um no outro, conversamos besteiras. Qual o melhor jeito de fazer muqueca? Porque a cerveja local era melhor que a do Rio. Mas então sua mão tocou a minha, debaixo d'água. Permaneceu ali por um segundo a mais. Eu parei. Ela olhou para mim, um olhar agudo, compreensivo. Tudo bem? Perguntou baixo. Sim, só. Foi inesperado, consegui dizer. Nós dois sabíamos que não era sobre o toque. Foi um passo além da linha. A porta se entreabriu e ninguém tentou fechá-la. Naquela noite, a tensão se tornou palpável. Caminhamos em silêncio até o quarto, mas o silêncio gritava. Servi-me de vinho para me acalmar. Lúcia foi para a varanda descalça com seu vestido leve, cabelos soltos como ondas. Sentou-se à minha frente, pegou a taça. Olhávamos para as luzes distantes dos barcos de pesca. Você sente, não é? Ela disse finalmente, sem olhar para mim. Eu assenti. Isso é errado, ela acrescentou, como se falasse para si mesma. Outro aceno. Ela se virou, e eu vi em seus olhos não a sogra, mas a Lúcia. Viva, solitária, com a mesma saudade que me consumia. Em seu olhar havia um desejo, um calor que ela escondia atrás de sorrisos e cuidados. O que você decidir está decidido, escapou da minha boca. Ela pousou a taça, levantou-se, estendeu a mão. Eu segurei sua palma quente e firme. Não dissemos nada, apenas entramos no quarto. Sem paixão avassaladora, sem pressa. Foi como voltar para casa depois de um longo inverno. Um calor do qual não se foge. De manhã, ela estava de pé,
perto da janela com uma xícara de café na mão, ainda de hobby. Foi só um descanso, disse ela sem se virar. A gente descansou. Agora vamos voltar. Eu não discuti. Mais tarde fomos à feira comprar frutas e tapioca. Rimos de um artista de rua que tocava mal uma música do Tim Maia. Mas tudo estava diferente. Cruzamos uma linha e não havia como apagar. O resto das férias foi como andar na corda bamba. Tentávamos nos manter distantes, mas era como lutar contra um ímã. Um olhar durante o café da manhã, um toque acidental no meio da multidão, e o pulso disparava de novo. Fizemos passeios, comemos acarajé, dançamos forró num bar da orla, onde um DJ animado tocava Luiz Gonzaga. Mas toda vez que sua mão chegava perto demais, eu sentia o coração descompassar. Um dia no restaurante, diante de uma muqueca fumegante, eu não aguentei. Isso vai nos alcançar. Não vou conseguir fingir para sempre. Ela olhava o pôr do sol, onde o mar se fundia com o céu. Eu também vivo com isso todos os dias, respondeu ela. Mas a Helena não pode saber. Ninguém pode. O nome da minha esposa soou como um tapa. Eu concordei. Ela estava certa. Não era só sobre nós. Era sobre a família que iríamos destruir. Ao voltar para o Rio, eu esperava que tudo voltasse ao normal. Helena me recebeu com um sorriso. A casa voltou a ter sua voz, o cheiro da sua comida. Mas eu estava diferente. Lúcia também mudou. Ficou mais quieta, mais cautelosa. Nos jantares de família, ela me passava o saleiro com um sorriso educado, mas seus dedos demoravam um instante a mais nos meus. Uma vez, quando Helena não estava, ela apareceu com os papéis sobre a reforma do sítio. Ficamos sozinhos na cozinha. Não vai se repetir, disse ela em voz baixa, olhando para a mesa. Eu assenti, mas perguntei, você quer que não se repita? Ela ficou em silêncio, olhando pela janela para o céu cinzento. Eu entendi. Se não fosse por Helena, se a vida tivesse sido diferente, seríamos como duas peças de quebra-cabeça que se encontraram por acaso. A vida seguiu. Helena e eu nos aproximamos, por incrível que pareça. Voltei a notar as pequenas coisas, sua risada, o jeito como ela franzia o nariz ao provar uma comida nova. No trabalho recebi uma promoção. Agora sou gerente de setor. Com Lúcia, representávamos nossos papéis. Genro, sogra, nada mais. Mas então veio a carta. Numa manhã fria de agosto, um envelope estava debaixo da porta. Simples pardo, apenas com meu nome. Dentro, uma folha. Você sempre foi mais que um genro para mim, mais que família. Pena que não dissemos tudo. Não me arrependo de nada. Adeus. Sem assinatura. Mas eu sabia. Liguei para ela, não atendeu. Helena também não sabia onde ela estava. 3 dias depois, Lúcia ligou de Florianópolis. Fui embora, disse. Começar de novo. Não me procure, Vitor. Está tudo bem. Cansei das lembranças. Nos despedimos de forma simples, sem dramas. E foi isso. 8 meses se passaram. Com Helena, tudo se ajeitou. Voltamos a conversar até tarde, como no início. Eu valorizo o que tenho, não busco mais. Mas todo verão, quando o calor derrete o asfalto do rio, eu volto para Itacaré. Vejo os coqueiros, a areia, as luzes da piscina. Ouço sua voz, calma, quente. E penso se teria feito diferente se o tempo pudesse voltar. A culpa diminuiu, mas ela está sempre comigo, como uma sombra da qual não se pode fugir.